você aprenderá algumas formatações básicas, essenciais dentro do Power Query, ou seja, aprenderá como transformar os seus dados dentro do editor de consulta do Power BI. Para isso, nós temos aqui um arquivo em branco. Excelente, então vamos importar agora a nossa base de dados novamente. Vamos vir aqui em página inicial, nós vamos clicar aqui no ícone Excel, que é um atalho onde nós podemos importar dados direto de uma pasta de trabalho do Excel. Vamos clicar aqui. E vamos vir aqui no nosso arquivo base de vendas, que está dentro da nossa pasta Venda Loja de Imóveis. Então vamos clicar aqui em Abrir. Excelente. Ele vai estar criando a conexão entre o nosso Power BI e a nossa base. Como você já sabe, nós temos aqui dois formatos, dois tipos. Tabela, onde nós temos o cabeçalho azul, e formato de base de dados ou, no nosso caso, Excel de planilha. O arquivo que nós utilizaremos nessa aula será base de vendas. Então você pode clicar nesse quadrado à esquerda. Nós veremos aqui à direita uma exibição geral de como está funcionando ou como está formatada a nossa base, no nosso caso, a nossa planilha. Como vocês podem ver, aqui nós temos diversos erros, tanto de linha como linhas em branco ou de formatação, até mesmo os cabeçalhos das colunas. Não se preocupe, porque nós iremos transformar e corrigir essa base lá dentro do Power Query. Para isso, vamos clicar aqui em Transformar dados. Excelente, como você percebeu, nós temos aqui uma outra janela. Essa janela se chama Power Query ou Editor de Consultas do nosso Power BI. Excelente, é aqui que nós iremos realizar todas as alterações e formatações necessárias para que a nossa base fique perfeita. Para quando formos tratar os dados, nós não tivermos quando formos visualizar os nossos dados em formato de relatório ou dashboards, nós não termos nenhum tipo de problema. Com o primeiro passo, nós iremos aqui à direita na configuração de consulta. Em propriedades, nós podemos sempre alterar o nome dessa nossa tabela. No caso, dentro do Power Query, essa nossa base se chama consulta. Então, nós podemos alterar o nome dessa consulta, para ficar mais fácil para visualizarmos lá dentro do nosso Power BI, quando formos criar os visuais. Então, eu vou colocar aqui base vendas, sem nenhum espaço ou caractere especial. Como segundo passo, nós podemos verificar se os cabeçalhos estão corretos, que no nosso caso não estão. Imagina você lá dentro do seu Power BI e você vê lá coluna 2, coluna 3, coluna 4. Você não sabe do que essa coluna, o que essa coluna está falando, o que essa coluna quer passar para a gente. Então vai ficar muito difícil de trabalharmos com isso. Então o que nós temos que fazer aqui? Como você pode ver, o cabeçalho está na primeira linha da nossa consulta, dessa nossa tabela. Então nós teremos que promover esses cabeçalhos, essa primeira linha, para cabeçalho. Não se preocupe, porque isso é bem simples. Aqui dentro do Power Query, nós podemos fazer isso com apenas um clique. Vamos aqui em página inicial. Aqui em transformar, nós devemos usar a primeira linha como cabeçalho. Você vai simplesmente clicar aqui com o botão esquerdo e automaticamente a sua primeira linha ela foi adicionada ao cabeçalho. E agora nós temos os nomes das colunas corretos. Excelente. Então, nós alteramos o nome e colocamos a primeira linha como cabeçalho. Como terceiro passo, vamos verificar se todas as colunas são necessárias ou não. Então aqui a coluna data é importante, vendedor, onde nós temos o código dos vendedores, gerente, cidade, produto, preço unitário, quantidade vendida e comissão. Excelente. Todas as colunas que nós temos aqui são necessárias e nós iremos utilizar. Caso você tivesse alguma coluna duplicada ou uma coluna em branco, você poderia simplesmente excluí-la. Vir aqui em cima dessa coluna, por exemplo, preço unitário. Vamos clicar com o botão direito, remover, e automaticamente ela seria removida. Porém, nós não queremos remover essa coluna do preço unitário que a gente acabou de remover. No Power Query não existe desfazer ou Ctrl+Z, um atalho de teclado para voltar. Nós temos que vir aqui em etapas aplicadas e clicar aqui colunas removidas, que foi a última ação que a gente realizou. Vamos clicar no X. Essa etapa será removida e nós voltaremos ao ponto inicial ali, antes de remover essa coluna. Excelente. Caso você queira remover mais de uma coluna, você também pode segurar o Ctrl e selecionar a outra coluna. Além de clicar com o botão direito, você tem a opção de vir aqui em cima, na página inicial, aqui em Gerenciar Colunas e Remover Colunas. E elas serão automaticamente removidas. Lembrando, nós não queremos remover essa coluna, essas duas colunas, né? Então nós vamos aqui em Etapas Aplicadas e clicar no X, Colunas Removidas, para que possa voltar. Excelente! Então nós aprendemos a alterar o nome, a promover o cabeçalho
e a excluir alguma coluna que seja desnecessária. O próximo passo é ordenar os dados. Vamos supor que você queira ordenar essa sua base de acordo com a data. Vamos vir aqui com o botão esquerdo em cima da coluna data. Nós podemos vir aqui em página inicial e aqui nós temos esse pequeno campo de classificar, onde nós podemos ordenar de A a Z ou de Z a A. Vamos clicar aqui com o botão esquerdo de A a Z para a ordem crescente. E automaticamente ele classificará ou formatará essa nossa base em ordem crescente. Porém, nós temos um problema aqui. Nós temos diversos erros de digitação e de formatação dentro dessa nossa base. Então, provavelmente, essa nossa coluna data ela não ficará formatada ou classificada em ordem crescente, devido ao arroba que está digitado ao invés da barra. Não tem problema, porque nós veremos posteriormente como corrigir esse erro e como classificar corretamente. Então nós veremos como classificar essa nossa base por datas na nossa aula seguinte, que falaremos sobre formatação de texto dentro do Power Query. Então, como quinta e última dica desta aula, nós iremos excluir as linhas vazias. Isso também é um procedimento muito simples dentro do Power Query. As nossas linhas vazias, elas vieram nas 4 primeiras linhas, porque nós classificamos essa nossa coluna data e como é uma linha vazia, eles vêm primeiro. Para isso, nós estamos aqui em página inicial, nós vamos clicar aqui em reduzir linhas. E aqui nós temos remover linhas. E nessa remover linhas, nós temos algumas opções, como remover linhas principais, remover linhas inferiores, remover linhas alternadas, remover duplicatas caso nós tenhamos, ou caso nós queremos remover as duplicatas. Por exemplo, nós temos o cadastro do CPF dos nossos colaboradores. Em nenhuma circunstância você vai ter mais de um CPF, acredito eu. Então você pode remover as duplicadas. Porém, no nosso caso, nós queremos remover as linhas em branco. Então vamos clicar aqui, remover linhas em branco. E automaticamente as linhas em branco serão removidas. Excelente! Então na aula de hoje nós vimos 5 conceitos básicos para que você aplique ou realize dentro do nosso Power Query assim que você importar uma base de dados. Lembrando, o primeiro deles é alterar o nome da consulta, verificar se o cabeçalho está correto e provavelmente se ele estiver na primeira linha, promover o cabeçalho. Excluir ou deletar as colunas desnecessárias, ordenar os seus dados caso seja necessário e, por fim, excluir as linhas vazias ou duplicadas, se você tiver, é lógico. Mas enfim, muito obrigado e até a próxima.